Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ideias como progresso, desenvolvimento, racionalidade relacionadas à modernidade passaram a ser fortemente questionadas diante os resultados traumáticos dos conflitos que marcaram a primeira metade do século XX, além das experiências totalitárias, sobretudo nazifascismo. Na filosofia, autores como Michel Foucault ganharam centralidade no debate político com suas fortes críticas ao processo civilizatório, à modernidade, ao progresso e à sociedade de consumo. Então, as instituições passaram a ser objetos de intensos debates intelectuais em diversas partes do mundo. Nas artes, floresciam movimentos em diferentes lugares do mundo cujo principal objetivo concentra-se na observação política, no debate estético e também na contestação dos próprios pressupostos modernos. Dessa forma, estávamos diante de novos paradigmas que precisavam ser formulados. Esses impulsos, então, traziam-se tanto em movimentos políticos como também em movimentos artísticos mais pontuais. Alguns exemplos são o Maio de 68 na França, a Primavera de Praga na então Tchecoslováquia e os movimentos de independência na África, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague na França, o cinema novo e o cinema marginal, e no Brasil, além da própria Tropicália, esta já como um movimento artístico mais amplo, abarcando diferentes tipos de expressões artísticas. O tropicalismo veio para ficar, ficou e vai continuar. Eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós falaremos sobre o tropicalismo. Pare com sua loucura, Paulo. A minha loucura, a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir e eu preciso cantar! O tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro concentrado entre os anos de 1968 e 1969. Ele marcou profundamente diversas formas de expressões artísticas, como a música, o cinema, o teatro, a poesia e as artes plásticas. Caracterizado como um movimento libertário e revolucionário, ele buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura pop, do samba, do pop, do rock, da psicodelia. Essa experiência estética aberta e inovadora lançada pelos tropicalistas mudou não somente a música popular brasileira, mas também o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país. Apesar da perseguição política e censura promovida pelo Estado na época, o movimento da Tropicália não deixou de fazer debates políticos importantíssimos e também de produzir leituras críticas sobre as realidades brasileiras por meio de suas múltiplas formas de expressão. Musicalmente falando, a Tropicália representou uma renovação no cenário musical brasileiro, Ele fundiu gêneros como o baião, o caipira, o pop, o rock, e essas experimentações culminaram no lançamento do célebre LP da Tropicália, ou Panis et Circenses, de 1968. É um disco que eu amo muito, muitíssimo. O disco conta com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes e Tom Zé. Em outros campos artísticos, a Tropicália influenciou também os trabalhos de outros artistas, como o próprio Hélio Sica nas artes plásticas, de Glauber Rocha no cinema novo e também do Zé Celso no teatro brasileiro. O tropicalismo teve digamos assim, essa comunhão com as outras artes, que é justamente a abertura que o tropicalismo trouxe dentro da música popular. Abriu todas as comportas. Como eu citei lá no início do episódio, na introdução, havia um espírito de ideias e inovação artísticas em
todo o mundo. E esse foi acompanhado por repressões políticas e quadros autoritários, como foi no caso do Brasil, né? Como muitos já sabem, em 1964 houve um golpe militar no país e no final da década endureceu ainda mais a tentativa de controle sobre o que podia ou não ser dito e publicado em território nacional. Em 64 teve o golpe militar. Curiosamente, recrudesceu um tipo de expressão artística política de esquerda, né? Espetáculos Opinião, a Arena Canta Zumbi, os espetáculos do CPC da Uni, que tinham sido a inspiração antes de 64, terminaram resultando em muitas coisas, cinema novo, entendeu? O na Teatro só saiu depois do golpe, né? Porque o golpe veio, mas eles permitiam na área da cultura, eles permitiam muito. Só veio a mudar isso em 68. Aí eles foram duros na área cultural também. E o tropicalismo nasceu dentro dessa tensão, né? A bossa nova já era uma coisa estabelecida desde o final dos anos 50, do início dos anos 60. E também uma composição de música de protesto, né? Isso tudo criava um ambiente que dava uma espécie de fórmula de atuação. E o tropicalismo quis quebrar com essa fórmula. Assim, artistas e militantes tiveram que driblar essa censura. Nesse sentido, o artifício da alegoria foi uma das ferramentas mais importantes e inventivas da qual o tropicalismo lançou mão de como forma de compor as suas visões críticas sobre a realidade política e social do Brasil. Além, claro, de ser uma forma de contornar o aparelho da censura. Agora vamos amarrar tudo isso aqui. Dentro de todo esse contexto, né, pós-guerra, o desenvolvimento da indústria cultural, a introdução cada vez mais acelerada da TV, do rádio, isso tudo ampliando o consumo de massa, o tropicalismo, ele se destaca como um marco na história da arte no Brasil. Ele traz tanto discussões políticas e estéticas, como também resgata debates e abordagens artísticas que tiveram início lá na Semana de Arte Moderna de 1922. Um dos eventos mais marcantes para o tropicalismo foi o terceiro Festival de Música Popular da TV Record em 1967, no qual foram apresentados Alegria, Alegria de Caetano e Domingo no Parque de Gilberto Gil, além de Roda Viva de Chico Buarque. Embora marcante, o tropicalismo era visto como um movimento vago, né? Sem comprometimento político, e era muito comum na época em que diversos artistas lançavam canções abertamente críticas à ditadura. Dado o caráter repressivo desse período, a, entre aspas, né, intelectualidade da época, ainda mais a juventude universitária, tendia a rejeitar muito a proposta, considerando esses representantes do movimento seres alienados. Apenas décadas mais tarde, quando o movimento já havia, né, se esvaiado, havia acabado, ele passou a ser efetivamente mais compreendido e deixou de ser tão criticado. O famoso virou cult. É importante ressaltar aqui que o movimento da Tropicália não possuía uma unidade objetiva, mas, porém, entretanto, uma das principais características consistia na tentativa de reinterpretar o Brasil, ou seja, redescobrir o Brasil, seus valores, os seus símbolos nacionais esquecidos, né, como a Carmen Miranda, por exemplo, e, ao mesmo tempo, havia uma ideia de atualização e também incorporar elementos novos, né, que vinham de fora, que eram misturados e tudo mais. Eu acho sempre que o tropicalismo foi uma visão crítica, uma retomada do nacionalismo em termos não políticos, em termos de Mário de Andrade, Oswald e um pouco a Semana de Arte 22. Eu acho que foi uma retomada, o tropicalismo foi isso. E eu acho que é uma visão crítica das coisas, misturado com Carmen Miranda, com Tropical Splendor do Cole Porter, né? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, dá chupeta, pro bebê não chorar. O tropicalismo buscava, né, fazer uma constelação de diálogos. Na verdade, o tropicalismo não é um diálogo só com a literatura, só com as artes plásticas, só com o cinema. É com tudo e mais alguma coisa. É com o pensamento social brasileiro. É com a cultura de massa, principalmente. É com a ideia do pop, da cultura pop, da emergência de uma cultura pop. É da crise de uma representação do projeto nacional popular. E por que não? De uma crise da esquerda, né,
e da pauta das questões de esquerda naquele momento. Eu peço que vocês ouçam atentamente ao álbum Tropicália, ou Panis et Circenses, percebam como as canções eram inovadoras, como era criado um jogo de linguagem que se aproximava muito da poesia dos concretistas, por exemplo. As mensagens das letras eram todas codificadas, que exigiam uma certa bagagem cultural para que fossem compreendidas. Alegria, Alegria, de Caetano, por exemplo, não tem um sentido muito escancarado, mas carrega na letra preocupações típicas da juventude da década de 60. Um tormento com a violência da ditadura, um desejo de inovar, de romper barreiras. A própria linguagem da música popular brasileira foi alterada, não é? No sentido de você incorporar formas de expressão, como instrumentos, como as guitarras e tal, que já eram tocadas na Bahia, no Carnaval e tal, coisa elétrica, mas que provocou uma reação dos conservadores muito forte. O nome do movimento surgiu de uma obra ambiente de Hélio Oiticica, que recebeu o título de Tropicália, montada em 1967 em uma exposição no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Tempos depois, Caetano compôs a música que recebeu o mesmo nome, outro marco para o movimento. Vale aqui ressaltar que grande parte desses artistas, sobretudo da música, vieram especialmente da Bahia e teve como cenário as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, cada um com o seu modo. No Rio, comportaram-se mais as expressões musicais e as artes plásticas, ao passo que em São Paulo destacaram-se obras do cinema, da poesia e do teatro. Então, em junho de 1968, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes e Rogério Doprat lançam o álbum Tropicália, ou Panis et Circenses, uma espécie de manifesto musical do movimento. Nessa obra, as principais referências dão-se como uma mescla entre a música popular brasileira, o rock and roll, o concretismo e a cultura pop. Para o professor e crítico Marcos Perry, no cinema, as ideias da Tropicália já surgiam antes do movimento, com Glauber Rocha em Terra em Transe, por exemplo, e depois influenciaria o que viria pela frente. Me veio muito à mente duas imagens, sabe? Uma imagem é o Modesto de Souza em Terra em Transe, dançando, imitando a Carmen Miranda. E a outra imagem é a imagem do filme do João Tobias Olay, Os Doces Bárbaros. Você vê o camarim da Betânia e você vê aquele espelho dela, sabe? Parece um santuário, assim, parece um oratório. Tem imagem de santo, tem coisa de candomblé, tem os colares dela, tem as maquiagens, tem aquele espelho grande e ela em frente ao espelho. Eu falo, nada mais tropicalista do que uma imagem dessa. Nas artes plásticas podemos destacar Seja Herói, Seja Marginal e Tropicália, de Hélio Oiticica. É importante destacar também o livro manifesto do autor de poesia concreta, Augusto de Campos, O Balanço da Bossa. No teatro nós podemos destacar a peça O Rei da Vela, do Zé Celso, além de toda a sua influência no grupo Oficina. Nós fazemos parte de um todo ameaçado. O mundo capitalista, ao momento que a burguesia se declara cansada de carregar a velha máscara liberal e se organiza como classe, policialmente. Esse momento é o que existe agora no mundo. Em 1968, os Mutantes realizaram o seu último concerto com Caetano e Gil. Foi durante a conturbada temporada na Boate Sucata, no Rio de Janeiro, no qual ocorreu o famoso incidente da bandeira nacional, que supostamente foi desrespeitada, no entender dos militares que governavam o Brasil naquela época. Durante o espetáculo, foi pendurada no cenário uma bandeira, a obra do artista plástico Hélio Oiticica, com a inscrição Seja Marginal, Seja Herói. Os militares alegaram ainda que Caetano teria cantado o hino nacional inserindo versos ofensivos às Forças Armadas. Isto tudo serviria então de pretexto político para que os militares suspendessem as apresentações e assim se encerra o movimento tropicalista com a prisão de Caetano Veloso e Gilberto Gil em 1968
e, posteriormente, em 69, sua soltura e exílio em Londres. O exílio desses dois principais representantes do movimento acabou marcando o fim de vez de um momento da música brasileira e, consequentemente, na efervescência cultural do tropicalismo. Aliás, eu convido você, meu querido ouvinte, a ouvir o episódio anterior sobre Caetano Veloso. Sim, tem episódio especial somente sobre ele. Neste episódio eu detalho melhor sobre a carreira do artista, esses acontecimentos como sua prisão e seu exílio. Então, ouçam, por favor, está imperdível e depois vocês me contam o que acharam. O movimento então se encerra por aí, Larissa? Não. Existe o movimento pós-tropicalismo, que durou de 69 a 74, sendo ele caracterizado por canções de caráter um pouco mais sombrio, a automarginalização e também a solidão, a tristeza, a escuridão, a temática da morte também e o sentimento de derrota está muito presente neste momento. Os músicos surgiram com uma postura um pouco mais, como que eu posso dizer, melancólica, né? As frustrações de seus sonhos, de resistência e da própria derrota, assumindo posturas, como eu diria, hippies ou alternativas. Esse momento teve como sua maior representante a cantora Gal Costa, que é maravilhosa por sinal, que já era considerada a musa no movimento tropicalista. E após a prisão e o exílio de Caetano e Gil, ela permaneceu como a única porta-voz do movimento, né? Adotando uma postura mais agressiva no início e posteriormente mais hippie. E aí, gostou do episódio? Bom, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Como eu sempre digo, é feito com muita dedicação e carinho. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, me ajude a alcançar mais pessoas, né? Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na escola, enfim. E, claro, não deixe de seguir o Quer Que Eu Desenhe no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. E se você quiser, pode procurar o meu perfil pessoal também, onde eu posto conteúdos mais voltados para design. Basta escrever @LarissaMercury no Instagram. E para finalizar, não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Preciso estar